Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vós, nós que adoramos ao Pai em espírito e verdade. Hoje nós estamos novamente aqui, pela misericórdia do Eterno, trazendo mais um vídeo para a sua reflexão e sempre dizendo a você que a nossa intenção não é atacar as religiões, não é criar atrito entre as pessoas, mas sim trazer a luz para aqueles que ainda não entenderam a verdade da revelação da palavra. Porque muitos acreditam que a Bíblia é a palavra, mas nós sabemos que não, nós sabemos que Jesus é a palavra. No princípio ele estava com o Pai, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então não foi a Bíblia que estava com o Pai e não foi a Bíblia que se fez carne, mas sim o Filho. Então vamos para mais esse vídeo trazendo esclarecimento, conhecimento e informação espiritual para vocês. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao vosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Em cima desse versículo, muitos líderes religiosos que frequentam o sistema religioso dizem e afirmam que em volta das pessoas existem seres espirituais de chifres, demônios com um garfo, tridente na mão, rodeando em volta das pessoas, procurando a quem possa tragar as pessoas. Isso é o que os líderes religiosos do sistema religioso faz. Mas se você ler somente esse versículo solto, dá a impressão que realmente é um ser espiritual. Mas você sabe o significado da palavra diabo? Diabo não é um ser vermelho que solta fogo, que tem um... O diabo é um adjetivo para o acusador, o mentiroso, o traidor, o significado da palavra diabo. Se você tiver um dicionário bíblico na sua casa, procure o significado. Judas era o diabo. Jesus disse, eu escolhi de vós 12 de vós, e um de vós é o diabo. Quem que era o diabo? Era Judas. Judas tinha chifre, tinha rabo, tinha o tridente? Não. Judas era um dos apóstolos escolhido por Jesus. Mas ele era o diabo porque ele era opositor de Jesus Cristo. E o Judas era o descendente da serpente. E Jesus era o descendente da mulher, lá do Éden. E quem foi o descendente da serpente? Judas. Ferir o calcanhar significava trair a confiança, trair o Salvador, o Messias. Então eles dizem que é o diabo. Ele é muito utilizado para amedrontar, assustar as pessoas. Mas vamos ver mais coisas aqui. Esse diabo de qual Pedro fala que estava ao redor deles, era a tribulação pelos quais eles estavam passando. Eles eram perseguidos, tinham que estar mudando de casa em casa, de cidade em cidade, porque tanto os fariseus quanto os escribas fariseus e aquele pessoal dos anticristos, os sacerdotes do templo, que era contra os ensinamentos de Messias, eles eram o diabo que estava ao redor, procurando quem pudesse tragar, matar, destruir, acabar. Então Pedro estava orientando que o diabo estava ao redor. Olha, vocês tomam cuidado. Vocês tomam cuidado, que eles estão rodeando vocês. Os religiosos estão procurando um jeito de trair vocês, de entregar vocês à morte, como foi entregue o Messias, o Salvador. E João diz, filhinho, já é a última hora, o anticristo já estava no meio deles. Então o anticristo, o diabo, o satanás, seja lá, era
aquele povo que estava ali perseguindo a igreja de Deus, aqueles seguidores do Salvador Jesus Cristo, ok? Então vamos. Irmãos, veja bem, eu não estou tentando te convencer, não estou enchendo a sua cabeça de nada. É um entendimento meu, é uma coisa particular minha. Como você tem o direito de aceitar ou recusar o que eu estou dizendo aqui, ok? Mas se você continuar estudando, você vai entender que o diabo era o sofrimento que Pedro e os apóstolos estavam passando naqueles dias. Os desejos carnais, a apostasia estava crescendo dentro da igreja de Deus. Como Paulo diz que no final dos tempos, nos últimos dias, a apostasia tomaria conta de quase todos. E a apostasia surgiu dentro da igreja de Deus. Então, Pedro, quando escreveu isso, já estava velho, ele estava alertando as pessoas: olha o diabo em volta de vocês aí, ó, querendo tirar vocês da fé verdadeira. Então a perseguição, a apostasia dos fariseus, dos judeus, dos sacerdotes da lei, ela era muito grande em cima daquele povo. Então vamos ver em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para prová-lo, como se algo estranho estivesse acontecendo. Veja, não tenha medo, irmão. Não tenha medo do fogo que está no meio de vocês, que você está sendo purificado. Essa perseguição em cima de você, irmão, é a purificação. Porque você está sendo purificado. 13. Mas alegre-se daqueles que participam do sofrimento de Cristo, porque também quando a sua glória for revelada, vós também exultem com grande alegria. Então você que prega a verdade, você que adora o Pai, Espírito e Verdade, não fique triste, porque você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes sois vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito do Pai, repousa sobre vocês. Versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, assassino, criminoso, como quem se intromete no serviço alheio. 16. Contudo, se sofre como discípulo de Cristo, não se envergonhe, mas glorifique ao Pai por ser desse nome. 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Então, o julgamento, meus irmãos, começou pela casa de Deus, lá na época dos discípulos. Tem muitos que estão pregando que vai vir o julgamento, os finais do tempo, não sei, daqui 20, 30, 50 anos. O julgamento começou pela casa de Deus, era a nação de Israel. Então, quando começou a perseguição, a morte dos apóstolos, as tribulações, as perseguições, as mentiras, as apostasias, a cada dia foi se aproximando mais do juízo que começou pela casa de Deus. Agora pensa bem, se começou lá pela casa de Deus que obedecia à verdade, foram julgados, imagina o que vai acontecer agora. O que eles dizem? Tá vendo? Se você não for congregar, não for para a igreja, você vai perder a sua condenação, perder a sua salvação. Isso foi dito para os irmãos daquela época. E se para o justo é difícil ser salvo, imagine o pecador. 19. Portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, deve confiar a sua vida ao seu fiel Criador e no bem. Então eu faço um apelo que ele é feito para os irmãos daquela época, porque eles sabiam do sofrimento do Cristo, porque eles deveriam pastorear a igreja de Deus que estava a cuidado deles, que olhe por eles, não por obrigação, mas por livre, espontânea vontade, não por salário, conforme nós vemos hoje dentro das sinagogas.
mas com o desejo de servir. Não devemos ser dominadores em cima deles com ruindade, com opressão, com mão pesada em cima desse povo tão sofrido que não é fácil obedecer à vontade do Pai nesse mundo que nós vivemos hoje. Veja o que os líderes religiosos fazem hoje. Olha a maneira com que os líderes da religião tratam os seus fiéis. Se você não congregar, você vai para o inferno. Se você não crer na Trindade, você vai para o inferno. Se você não acreditar que Jesus existia antes da fundação do mundo, você vai para o inferno. Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Se você não for da minha igreja, como se ele tivesse igreja. Se você não for da minha igreja, você vai para o inferno. É isso que estão dizendo hoje. E sabe quem diz isso? O diabo. O diabo. Porque esses pregadores que pregam mentiras usando a Bíblia para enganar as pessoas, ele é o diabo. É ele que anda ao redor das pessoas procurando a quem possa tragar, enganar, manipular, mentir, trazer para a sua prisão religiosa e ali ficar preso, sugando ele, tirando a lã e a gordura das ovelhas. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Esse é o diabo. Esse diabo inventado, criado pela religião, pelo sistema religioso, que é um ser vermelho, que tem 2 chifres, que tem o pé de bode, que tem um tridente na mão, que vai espetar a pessoa e jogar no tacho de fogo. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é uma metáfora. Você leia lá em Apocalipse, capítulo 12, o sinal que João, lá na ilha de Pátimo, ele viu no céu. Um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Isso é uma metáfora. É uma linguagem figurativa. Não existe esse dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. Ele estava falando de uma linguagem metáfora para que as pessoas que estavam debaixo da graça, debaixo da misericórdia, que foram revelados a palavra, eles entenderam quem era aquele dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é o mesmo dragão que perseguiu Jesus para matar ele quando ele nasceu. Vocês lembram? Quando Maria deu à luz a um varão, quem é que perseguiu Jesus para matar? Não foi um homem? Não foi Herodes que perseguiu ele para matar? Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Ele era o diabo. Então, meu amado irmão, irmã, tira da sua cabecinha de azeitona esse negócio de diabo com chifre, com tridente. Isso aí não existe. O diabo é o opositor. Quando você for anunciar o verdadeiro evangelho, veja bem, o verdadeiro evangelho para as pessoas, e as pessoas não aceitar, e as pessoas debater com você, e as pessoas se levantar contra você, essa pessoa é o diabo, o opositor. Um forte abraço do seu coração e até a próxima.